Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. A pandemia do novo coronavírus trouxe uma mudança de hábitos e está impactando diretamente na rotina das pessoas e principalmente no convívio familiar. Os desafios são grandes e estamos redescobrindo novas formas de se relacionar e de conviver. Nesses dias, parece que tudo fica mais intenso e desafiador. Pais estão redescobrindo a convivência com os filhos. No casamento, a mesma coisa. A então falta de tempo para a família, com a correria do dia a dia, nos impediam de nos aprofundar nas relações. Para alguns, os laços familiares estão sendo colocados em prova. Ter que lidar sem fugas, de forma tão intensa com os entes queridos, nem sempre é uma tarefa fácil, sem contar o desafio de entreter as crianças. E para falar sobre este convívio familiar em tempos de coronavírus, nós convidamos a psicóloga Rita Rocha. Olá, Rita, seja bem-vinda aqui ao Band Entrevista, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela sua participação. Sem dúvida, o desafio é muito grande, né? É bastante grande, Renata. É bastante grande porque as famílias estão em casa não porque estão em férias, mas porque estão em isolamento. Né? E as famílias realmente não estavam preparadas para ficarem confinadas. Porque quando você vai sair de férias, geralmente tem um planejamento. Vamos até fazer isso, a energia, fazer o clima é outro, né? É outro, vamos fazer assim, tal semana a gente vai para tal lugar, tem os passeios tudo muito acordado, né? Os horários de saída. E nesse momento não, você tem toda a obrigação de manter aquela família, manter a família não só financeiramente, mas emocionalmente, manter o equilíbrio daquela família. E você está dentro de casa com aquela família constantemente, coisa que na atualidade não é comum. Sim. As pessoas não estão habituadas a conviver diariamente, minuto a minuto. E ainda mais que a maioria das pessoas estão trabalhando home office. Verdade. As crianças estão tendo aulas por plataformas. Sim. Então, não pode fugir daquela disciplina, de uma rotina, você precisa manter. É importante manter É a muito rotina. importante, até para a nossa sanidade mental, você saber exatamente o que você tem que fazer. Se eu vou trabalhar, trocar de roupa, tomar um banho, Legal. passar um batom, ir para um ambiente separado, para você sentir que realmente você está entrando naquele clima de trabalho. Interessante. A gente pode dizer que existem regras de uma boa convivência? Então, as regras, na verdade, é o diálogo, porque cada família ela tem a sua dinâmica. Né? Muitas famílias elas gostam de ter mais liberdade e funcionam bem dessa forma. Outras famílias elas são mantidas pela rotina, pelas regras, pelas disciplinas. Então, tudo que é conversado, né, e que é dialogado e acordado, geralmente flui muito bem. Se você acha que a família tem que acordar e tomar café 9 horas da manhã, o que você acha? Vamos fazer assim? Né? Não, vamos deixar para 10, porque todo mundo só vai trabalhar e estudar à tarde, vamos dormir até um pouco mais tarde. Então, tudo aquilo que é combinado, não sai caro, não sai caro de forma nenhuma. Muito bem. Nós temos aqui algumas perguntas de telespectadores. O Rócio Barreto, ele faz uma pergunta que é curta, mas eu acho que traduz um pouco o que muitas pessoas estão sentindo. Ele fala assim, quando não aguentar mais, o que fazer? Quando não aguentar mais, é simples, é falar. É falar, não é gritar, não é berrar, não é brigar, é falar. Externar, né? Exatamente. Externar o que está sentindo. Externar, né? E a outra pessoa ouvir. Ouve, até que aquela outra pessoa se esvazie. Porque muitas vezes a pessoa quer falar, né? E hoje nós temos uma dificuldade muito grande da escuta. As pessoas não sabem mais escutar. Elas gostam muito de ser ouvidas, mas elas não sabem mais escutar. Então, quando não aguentar mais, olha, eu não estou aguentando, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, me ouve, olha nos olhos, né? A gente precisa perceber o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. Eu acho que as famílias deveriam se reunir para que cada um falasse. Interessante. Uma terapia familiar, né? Sim, ou um filme, coloca um filme que é legal e depois desse filme a gente vai fazer um debate. Vamos conversar a respeito. O que você entendeu, o que você acha? Né? Tem tantos filmes legais aqui, dá para a gente fazer isso. Tem livros interessantíssimos, colocar a leitura em dia, é uma excelente dica. Tem várias plataformas aí para você. Jogos de tabuleiro,
né, que Muitas são coisas. maravilhosos, dá tanto para a criança quanto para os adultos. E essa questão de falar também, em geral, a gente sabe que os homens eles têm mais dificuldade Sim. de falar, de externar seus sentimentos, né? Sim. E é importante também você não deixar chegar no limite, né? Ou muito menos Com ultrapassar esse certeza. limite. Por isso que o exercício da fala e da escuta é fundamental nesse ambiente? É verdade, é fundamental e também o autoconhecimento, a autopercepção. Eu preciso estar sempre me percebendo, né? Nossa, mas o que está mudando aqui dentro de mim? Por que eu estou sentindo isso? Né? O que está me incomodando Exatamente. O que incomoda? Por que eu estou sentindo isso? Por que toda vez que eu vou falar eu estou me sentindo irritado? Mas para isso você tem que ter aquele exercício do autoconhecimento, da autopercepção. Porque senão alguém vai falar para você, olha, você está irritado, está acontecendo alguma coisa? Você vai responder, não, como assim? Né? Então a gente precisa se conhecer para poder entender o que está acontecendo com a gente poder entender o que está acontecendo com o outro. E a gente está passando por um exercício de autoconhecimento incrível, né? Extraordinário. Verdade. Porque, em geral, Rita, a gente tem a tendência, isso é uma tendência do ser humano, de achar que a culpa está no outro, né? De achar que a responsabilidade está no outro. Não, mas não colocou o sapato onde eu achei que deveria colocar, por isso eu surtei. Mas é importante a gente voltar esse olhar para a gente. Não, mas espera aí, isso é motivo, né? De você surtar por conta de algo aparentemente tão pequeno? Exatamente. E aí eu preciso me questionar por que um sapato fora do lugar está me incomodando tanto. O que está acontecendo, sendo que a família está toda ali? Com certeza a sua mesa da sala ela não vai ficar arrumada, como geralmente ficaria se vocês não estivessem em casa. A casa está em uso, né? Estão todos ali. Com certeza você vai encontrar brinquedos espalhados, você vai encontrar às vezes uma roupa ou outra. Não quer dizer que você não possa reunir a família e já vamos organizar um pouco mais. Vamos tentar, depois que usar uma roupa, colocar no cesto. Vamos tentar, depois que usar a mesa, passar um pano. Isso não impede, até chamar a família para essa responsabilidade, para participar, é muito importante. Mas nós precisamos entender por que aquilo está incomodando tanto. É um exercício muito importante, né? Muito importante. Tem o Wendel Rodrigo de Queiroz que pergunta o seguinte: como lidar com as coisas simples, mas que neste momento se tornam motivos de desentendimentos? Por exemplo, uma pessoa que quer o ventilador ligado dentro do quarto e a outra quer desligado e não existe um meio termo. E aí? Pois é, a gente volta para o diálogo, né? Vamos dizer assim, olha, eu gosto de dormir com o ventilador ligado, mas o meu parceiro não gosta de dormir com o ventilador ligado. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Então, a gente pode combinar, olha, durante uma hora o ventilador fica ligado. Na hora que o quarto estiver mais refrigerado, estiver mais fresco, a gente desliga um pouco. Esquentou novamente? Eu vou lá, ligo mais um tanto. Isso a gente está dando um exemplo do ventilador, mas é para tudo, né? Para tudo. Até quem vai lavar louça, regrinha, sujou, lavou, molhou alguma coisa, vai lá, limpa. O banheiro, por algum motivo, encheu o cesto, você vai lá, alguém vai lá e tira. Não espera sempre para o outro fazer aquilo. Sobrecarrega-se. Exatamente, exatamente. Mas muitas vezes isso, que é muito simples, você precisa falar. Alguém precisa falar. Às vezes a esposa, às vezes o marido, às vezes um filho mais velho. Né? Depende de quem é a pessoa falante da família, perceptiva, né? Sim. Beleza, e a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote aí o nosso WhatsApp, 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido. Não sai daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o desafio do convívio familiar em tempos de coronavírus. Nossa entrevistada é a psicóloga Rita Rocha. Rita, nós falávamos aqui sobre todos esses desafios, né? E tem um levantamento, uma pesquisa que diz que, infelizmente, a violência doméstica aumentou bastante. E aqui nós vamos para uma pergunta aqui da nossa telespectadora, Tamires Rodrigues, que pergunta o seguinte: importantíssimo falar sobre como lidar com relacionamentos abusivos e violência doméstica. O que fazer? Quem procurar? Então, infelizmente, é uma pesquisa que ela é verdadeira. As pessoas ficam muito mais irritadas, né, quando estão numa situação de isolamento, onde elas não têm liberdade. Muitas vezes você tem o hábito de sair uma vez por semana ou duas e você não tem essa oportunidade. Então, pode ser que a pessoa fique mais irritada. Quando a gente já tentou conversar, explicar, e a situação realmente não tem um progresso, a pessoa não muda, ela realmente não percebe que aquilo está acontecendo, a mulher pode procurar ajuda no 180, e tem também o CVV, que é 188, né, que é
Lá você pode falar de diversos assuntos, você pode desabafar, não precisa se identificar. Há um sigilo lá muito legal, muito profissional, as pessoas estão preparadas para ouvir, mas é muito importante que a gente fique atento, porque também acontece muitas vezes, Renata, da mulher, da pessoa estar sofrendo um abuso, passando por uma violência psicológica, ela não percebe. Sim. Né? Isso é muito comum, depois que você ouve, depois que você vê alguém falando, nossa, mas esse tipo de comportamento é um comportamento que é abusivo, aí você, nossa, mas eu passo por isso, né? Então, é muito difícil, ou, às vezes a pessoa não quer ver, ou ela não está preparada, né, para ver aquilo, mas quando ela consegue perceber, é muito importante que ela não fique naquela situação. A gente sabe que muitas mulheres ficam em relacionamentos abusivos por conta de questões financeiras, porque mora na mesma casa, não tem para onde recorrer, mas isso é uma realidade que nós precisamos mudar, né? A gente precisa mudar isso, porque existem abrigos, a gente sabe que não é tão fácil, de tão fácil acesso, mas existem abrigos, existem ONGs que acompanham e que abrigam essas mulheres, que apoiam. Então, é muito importante que a gente fale. Sim, e assim, a gente está falando de algo extremo, né? E que por mais que seja complicado, por mais que seja ruim você sair de casa, o pior é você ser agredida dentro da sua casa. Exatamente, né? exatamente. E muitas vezes as mulheres não têm forças, como você falou, não se dão conta dessa agressão, não têm forças. E aí é importante também do suporte, seja o suporte familiar ou até mesmo de vizinhos. Poxa, se você está ouvindo alguém gritando, alguém pedindo socorro, é responsabilidade de todos nós ir até o encontro dessa pessoa e tentar ajudá-la. Né? Aquela história, a gente sempre fala aqui, aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso é coisa do passado. Exatamente. É responsabilidade minha, sua, de todos nós, não porque existe um ser humano mais. está sendo agredido. Exatamente, mesmo porque existe essa questão, às vezes a pessoa não percebe que ela está passando por aquela violência, então ela precisa de ajuda realmente. Sim. Aquela pessoa, com certeza, ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, ela vai precisar de uma rede de apoio, ela não vai conseguir sair daquela relação sozinha, ela precisa de ajuda. E isso é crime, né? É crime que dá cadeia, assim, as leis são extremamente rigorosas. Exatamente. E tem um outro ponto também que eu queria abordar junto com isso, que é a Viviane aqui, Dias Maciel, que pergunta como beber menos. Foi um tom de brincadeira, mas a gente sabe que as pessoas também estão exagerando. Há estudos e pesquisas que dizem que as pessoas estão exagerando também na bebida. Ou seja, você também não se manter sóbrio nesse momento. Primeiro que você está perdendo um grande momento de aprendizado. Exatamente. Como a gente falou, de se conhecer, de conhecer o outro, de ter mais tempo para a sua esposa, para o seu marido, de ter mais tempo para o seu filho. Então, a bebida, ela é uma fuga, né? Geralmente a bebida é uma fuga. Geralmente, principalmente o excesso. Onde há excesso, sempre há uma falta por trás. Né? Então, quando há essa questão de beber bastante, porque está dentro de casa, porque no outro dia, às vezes, não precisa acordar tão cedo, eu estou livre, eu estou à vontade, eu vou beber, a pessoa também precisa procurar ajuda. Sim. Quando ela percebe, ou alguém da família percebe, precisa oferecer ajuda. O que está acontecendo? Por que você está bebendo tanto? Por que essa necessidade? Por que essa necessidade? De fugir da Exatamente. E a bebida também, ela está muito relacionada à depressão. Está muito relacionada a pessoas que mascaram a depressão, principalmente os homens, que têm um pouco mais de dificuldade de falar de si, de se expressar. Geralmente, eles usam muito a bebida para essa fuga. Né? Então, como você falou, nós estamos passando por um momento que não é um momento simples, não é fácil, mas é um momento de grande aprendizagem. E aí vai depender muito de mim e de você a forma que eu vou encarar isso. Se eu vou levar isso para uma questão dramática, difícil... De se vitimizar, exatamente. Né? Estamos todos passando por Estamos todos. Ou eu vou aproveitar para ficar mais tempo dentro da minha casa, fazer um curso que às vezes eu gostaria de ter feito e ainda não tive tempo. Repito, colocar a leitura em dia. Exatamente. Conversar um pouco mais com meu filho, ficar próximo do meu esposo, assistir um filme junto, né? Fazer coisas que às vezes você pensa em fazer, mas não dá para fazer por causa da rotina, porque além da maioria das famílias, todo mundo sair de casa para trabalhar, estudar, porque dificilmente hoje em dia as pessoas só trabalham, geralmente elas trabalham, fazem curso. Então ainda tem aquela questão do deslocamento. Horas no trânsito. Horas no trânsito, então a gente está livre disso.
a gente pode colocar isso como um ponto positivo. E é interessante porque, assim, quantas vezes a gente reclamou, a gente ouviu, poxa, eu não tenho tempo, né, para os meus filhos, Exatamente. eu não tenho tempo. Agora nós temos tempo. O que a gente está fazendo com esse tempo? Exatamente, exatamente. As pessoas não estão sabendo lidar com essa responsabilidade, mesmo porque essa responsabilidade ela estava sendo terceirizada para as escolas, muitas vezes em escolas integrais. Sim. Né? E aí, pegando esse gancho que você falou, tem um outro ponto muito interessante que fala o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui. O Pauterson Andrade, qual o recado você daria aos pais e mães que abandonaram o exercício da paternidade e maternidade, que é exatamente isso que você falou, terceirizaram, né? E agora tentam exercer uma liderança sobre os filhos, mas encontram resistência? Então, na verdade, nenhum pai, eu não acredito que nenhum pai, nenhuma mãe abandona o filho em qualquer aspecto porque quer, conscientemente. Sim. Eu acredito que isso seja inconsciente. Olha, eu preciso trabalhar para poder te manter naquela escola legal, final do ano a gente fazer aquela viagem que você quer, te dar aquele brinquedo legal, então seja bonzinho, me ajuda, porque tudo vai dar certo. Né? E é exatamente o que a sociedade nos cobra, é isso. Né? Então, nesse momento em que os filhos não aceitam ser disciplinados pelos pais, é a hora de sentar e conversar. Olha, eu sou sua mãe, nós estamos numa situação assim. Inclusive, exatamente, nesse momento a criança precisa da autoridade. E também conversar, porque também se a criança tem uma dinâmica diferenciada. A mãe é aquele tipo de mãe que nem sempre olha a agenda, nem sempre está tão atenta, porque não tem tempo. Às vezes tem alguém que faz isso por ela. E nesse momento ela começa a exigir demais, a criança vai estranhar. Sim. Né? Porque a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelo falar. Então, ela está habituada com aquele ritmo da família. Elas não têm esse raciocínio tão lógico e razoável como nós já temos. Eles ainda estão em formação. Né? Então, precisa ser dito, olha, a partir de agora está acontecendo isso, vai ser assim, nós vamos fazer assim. Qualquer incômodo que você tiver, fala para mim, fala para o seu pai, fala para a vovó, fala para quem estiver próximo, mas vamos conversar, vamos deixar claro quais são as regras, de que forma nós devemos fazer. Então, precisa ser falado, não tem como você comandar se você não explicar, se você não falar. Verdade. E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote nosso WhatsApp 999769204. É isso, agora a gente faz mais um breve intervalo último. Não sai daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre os desafios do convívio familiar em tempos de coronavírus. A nossa entrevistada é a psicóloga Rita Rocha. Rita, tem uma pergunta aqui da Vivian Souza, que ela fala uma coisa muito interessante também. Acredito que seria interessante falar como devemos lidar com os mais velhos. Senhores e senhoras do grupo de risco com mais de 60 anos, tenho visto que as crianças estão sabendo lidar melhor com a quarentena do que os idosos. Muitos estão entrando em depressão, se rebelando, querendo literalmente fugir de casa. Tem até muitos vídeos, né, nesse sentido, porque não compreendem ou simplesmente não aceitam essa realidade de que não podem sair de casa, estão dependendo dos filhos para tudo, até para ir para uma padaria, para ir ao mercado. Realmente não é fácil também para eles, né? Não é fácil, mesmo porque os pais, os avós, eles são autoridades na família. E nesse momento eles veem os filhos, né? Exatamente, eles estão vendo os filhos tomar a frente. Mãe, não é assim, pai, não faça isso. A gente está literalmente o tempo todo monitorando, né? Mandando mensagem. Olha, não faz assim, olha, tem essa informação aqui legal, né? Segue isso aqui, espera que eu estou chegando aí para comprar alguma coisa. Né? Eu atendo também algumas idosas e elas têm me falado que os filhos às vezes, eu não aguento mais, eu fico aqui 1 hora esperando, já era para ter ido. Eles têm um imediatismo muito grande, né? Muito alto, muito elevado. Né? Já tem 1 hora que diz que está chegando e até agora não chegou e precisa ir na farmácia. Eu acho que eu vou lá. Não, eu vou lá, aguenta um pouquinho, né? Eles não têm essa paciência. Aí, mais uma vez, é importante o diálogo que você falou, assim. Com certeza. O esclarecimento. Porque eles fazem parte do grupo de risco. De risco, né? Apesar que os idosos, eles têm aquela questão tanto da autoridade, quanto de achar que a experiência deles, e claro, eles têm uma bagagem muito grande, então eles não acreditam nunca que os filhos tenham um conhecimento maior do que eles naquele momento, né? Então eles não aceitam, às vezes até eles acreditam, mas eles não aceitam que os filhos naquele momento, eles estão acima daquilo que eles querem fazer e que eles precisam obedecer e aguardar. Fora a sensação de prisão mesmo, né? Eles nunca passaram por isso.
Eles não têm não tinham a noção do que era ficar preso dentro de um apartamento, né? São pessoas livres, pessoas que já criaram os filhos, já cuidaram dos netos, e eles estão literalmente livres para fazer o que eles querem. Nesse momento, algo cesseou essa liberdade deles. Então, não é algo simples mesmo. A depressão vem, a angústia vem, principalmente quando é um idoso sozinho ou só o casal de idoso, né? Principalmente porque não estão podendo ver os netos, que é a paixão dos avós. Sim. Então, é um momento que a gente precisa voltar bastante o olhar para eles. Né? Sim, e hoje em dia a tecnologia nos ajuda muito nisso. Muito. Né? Pode ligar, você pode fazer chamada de vídeo, você pode dizer que essa pessoa, mesmo que não há proximidade física, que ela não está sozinha, né? Exatamente. E mesmo porque tem academias, tem escolas que fazem ginástica cerebral, né, que eles chamam, que estão também atuando, que mandam por e-mail as atividades, eles fazem em casa. Eu tenho até uma paciente que está nessa situação, ela está fazendo muitas atividades. Tem um atendimento psicológico online, seria muito interessante, mas nem todos eles aceitam fazer atendimento online, que também seria muito interessante, que eles podem desabafar, falar e você está ali preparada para ouvir, né? E tem também a questão da atividade física, é algo também que gasta energia, porque a gente pensa, não, idoso não tem energia, muito pelo contrário, tem muita energia. É verdade. Então, é um momento da gente pedir, faça uma atividade, faça um alongamento, faça uma comidinha diferente, pensa nisso, pensa em algo que ainda não pensou. A gente precisa monitorar. Realmente, nesse momento, é bem complexa a situação deles. E aí, eu queria abordar uma questão que você falou aí, mas que nós não nos aprofundamos, que é a questão da depressão. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa já tem essa tendência e, assim, a correria do dia a dia mascara muita coisa também, né, Rita? Muita. Mascara a questão dos próprios relacionamentos, mascara o seu encontro com você mesmo. A gente consegue fugir dos problemas diante da correria que nós tínhamos, e vamos voltar a ter, se Deus quiser, em tempos de normalidade, e que agora as máscaras estão caindo, você está tendo que lidar com você mesmo, muitas vezes com uma depressão que estava mascarada. Exatamente. Então é muito importante esse olhar mais atento para a gente mesmo também, né? Com certeza. E a depressão, a ansiedade, há pessoas que já tinham, que já estavam em tratamento. Sim. E há pessoas que às vezes tinham, mas que levavam aquilo... tinha uma vida funcional, né? Porque, como a gente diz, estava funcionando. Mas agora que ela está em casa, ela não está sabendo lidar. Ela não, como você acabou de falar, não consegue mascarar. Nesse momento, é importantíssimo a ajuda profissional. Porque quando a depressão ou a ansiedade já está instaurada, precisa realmente de um auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra, precisa de um auxílio de um profissional da saúde mental. E aí, a gente lembra aqui, que já foi dito, tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é 188, que é muito importante, que a gente sabe que, infelizmente, grande número de suicídio, as pessoas estavam no processo de depressão ou de várias outras doenças mentais, então tem o CVV, que é uma ligação gratuita que você pode fazer, 188, 188, e eu queria também reforçar mais uma coisa, que é essa questão da bebida, que a bebida também, ela aflora muitas coisas, então, por conta da bebida, você pode, tem um aumento da violência doméstica, tem um aumento de suicídio também. Sim, então, a gente está falando de uma coisa séria, que é uma droga que é lícita e que muitas vezes a gente não dá a devida importância, mas que pode causar inúmeros outros malefícios também. É verdade. A gente fez aqui a pergunta da Viviane, que eu falei, e aí o Emerson Mantovani, ele respondeu assim, eu deixei de comprar risos. Então, não ter em casa talvez já seja algo importante também. Já seja um agente motivador para não beber. Porque tem pessoas que têm o hábito mesmo de ter bebida, de ter um barzinho, e ali você toma. E aí, como você falou, não está trabalhando, ou está trabalhando em casa, e de repente você está sob pressão, né? Sobre vários sentimentos. Sobre mudança, né? Porque, na verdade, é uma mudança de rotina. E foi uma mudança radical, né? Ninguém estava preparado para vivenciar isso, né? Exatamente, né? Mudou totalmente, as pessoas estão presas dentro das suas próprias casas. É algo muito difícil. Mas aí a gente está terminando, queria agradecer a sua participação aqui e reforçar o seguinte, pode ser um momento de aprendizado, não é isso? Sim, com certeza. Esse momento, para quem bem sabe, para quem bem se conhece, é um momento de aprendizagem. Nesse momento a gente pode usar a nossa autopercepção,
né, para poder perceber aquilo que está acontecendo e só assim a gente externar para as pessoas que nós amamos, porque nós não podemos esquecer que aquelas pessoas do nosso convívio são pessoas que amamos, né? Aquele parceiro foi a pessoa que eu escolhi para viver, talvez a vida toda, né, para ser feliz com ele. Então, às vezes, um momento de crise eu vou estragar esse convívio que pode ser por muitos e muitos anos. A pessoa que eu mais amo, às vezes, meu filho, uma criança, e eu vou tratá-lo com indiferença, ou vou ficar numa situação irritada, para ele ficar com trauma, sendo que naquele momento ele pode, porque para a criança, esse momento, ele pode lembrar como um momento bom. Minha mãe estava comigo, foi um período em que a minha mãe e o meu pai esteve comigo, nós fizemos muitas atividades, eles brincaram comigo, eles ouviram o que eu tinha a dizer, eles olharam nos meus olhos, né, com um pouco mais de tempo, um pouco mais de percepção mesmo, aquele olhar que você sabe que realmente está percebendo o que o outro está falando. Então, é um momento muito importante para a sociedade. Se todos nós percebermos, quando nós voltarmos, com certeza nós seremos bem melhor do que quando nós entramos nessa situação. Maravilha, muitíssimo obrigada. E sempre lembrando, né, existem várias formas de você ocupar esse tempo da forma mais produtiva que existe, né? Sim, sim, com certeza. Existem cursos, existem diálogos, existem filmes, existe não fazer nada, né? Eu não estou a fim de fazer nada, vou passar 1 hora, 2 horas sem fazer nada, descansando, só quero ficar aqui ouvindo uma música, que também é outra coisa maravilhosa, que é a música. Vou curtir, vou ouvir essa música, assistir ali alguns vídeos legais. Então, tem coisas ótimas para a gente fazer, com certeza. Com a ajuda da tecnologia, a gente tem muita coisa para fazer. Com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Renata. Obrigada a você. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você. Aproveite sua semana, tenha cuidado, fé, confiança e fique em casa, hein? Até mais. Tchau, tchau.